Olá, amigos do Checkup de Carreira. Estamos começando mais um programa, agora na segunda-feira com você, começando a semana com assuntos super atuais para evoluir a sua carreira. Essa semana é uma semana muito especial, porque na próxima quinta-feira, agora na Universidade Brasil, em Guarulhos, a gente vai ter a segunda edição da nossa Feira de Empregos e Oportunidades do Checkup. A primeira feira foi um sucesso, aconteceu em janeiro, no dia 16, e a gente repetiu a dose agora praticamente, não no mês seguinte, que a gente ainda está em fevereiro, mas vai ser dia 1º de março, trazendo vagas, oportunidades PJ, palestrantes e agora workshops. Então, se você ainda não adquiriu seu ingresso para a segunda-feira de empregos do Checkup, você pode garantir o seu segundo lote. R$20 o ingresso. Você vai conferir palestras para sua carreira, sobre evolução profissional, sobre todas as metas que você tem aí dentro da sua vida profissional. A gente vai começar falando sobre missão e propósito de vida. Se você deseja trabalhar em casa ou quer conhecer um pouco mais sobre trabalhar home office, a gente também vai abordar assuntos como networking, como fazer networking. E se você não pratica o networking ou não sabe nem por onde começar, você precisa assistir a palestra do nosso Eduardo Casella. A gente também vai falar sobre concurso público. Então é uma possibilidade. Hoje você está atuante no mercado corporativo, mas quer ingressar na carreira pública, e a gente sabe que para ingressar na carreira pública não tem idade. Você pode ingressar na carreira pública logo após o segundo grau completo, ou após a faculdade, ou também num momento de vida com uma maior maturidade. A gente vai fazer workshops simultâneos, então você pode assistir as palestras e falar, poxa, eu tenho um deadline com esse assunto, então sobre finanças, como organizar suas finanças. Eu também estarei ministrando um workshop focado em recolocação profissional. A Cris Correia, nossa consultora de imagem e estilo aqui do Checkup de Carreira, vai falar sobre etiqueta profissional, como se portar nas mídias sociais. E a Fabiola Bahia, nossa psicóloga, vai falar sobre processos seletivos e elaboração de currículo. Então, dentro de uma feira, você vai passar o dia inteiro com a gente. A feira tem um horário diferenciado, das 14 às 22 horas. Então, logo após o almoço, você pode chegar. Vai ter as palestras, os expositores com as oportunidades e os workshops simultâneos, que você também pode deixar de assistir uma palestra e fazer um workshop e depois voltar rapidinho para o auditório para conferir todas as palestras até às 8 horas da noite. Então, a gente está esperando por você. A gente está assim com muitos inscritos, a gente tem 140 lugares. Essa feira ainda vai ser maior do que a primeira. E a gente, por exemplo, Marcela, eu moro em São Paulo, mas a feira vai ser em Guarulhos. Sim, o nosso objetivo com essas feiras, fazer em locais diferentes para criar possibilidades para outras pessoas que residem em outras regiões de São Paulo também participar, mas as vagas divulgadas na feira são para todas as regiões de São Paulo, Guarulhos. Então a gente conseguiu algumas empresas expositoras participantes que são online, então as vagas são em todo o Brasil. Então a gente conta com a sua presença, a gente está com tudo preparado, com muito carinho, com muito profissionalismo, para levar até você evolução profissional e também oportunidade efetiva de um trabalho, de um job novo, de um desafio. E assim, consequentemente, as feiras sendo um sucesso, a gente pode fazer a terceira, a quarta, a quinta edição. Esse ano a minha meta contribuir aí com o seu novo emprego em 2018. E hoje o programa é sobre finanças. A gente vai receber o Lucas Madaleno, o planejador financeiro do Checkup, no quadro Suas Contas em Dia. Ele tem uma empresa
de finanças para dois. E ele vai falar um pouquinho dessa empresa, como que é o atendimento. E aí a gente trouxe um tema específico que ele é muito importante. Como organizar as finanças quando o seu cônjuge ele recebe um aumento de salário? É uma questão delicada, porque às vezes você tem um namorado, você tem um esposo, e você conta com o aumento de salário dele para vocês compartilharem aí sonhos, ou de repente para conquistar novos objetivos, mas ele que vai falar sobre tudo isso. De repente, às vezes um acaba gerando expectativa no outro. A gente sabe que quando a gente fala de salário, dinheiro, esse é um dos maiores motivos de brigas entre o casal, e ele vai explicar por que isso acontece e o que a gente deve fazer para alinhar essas expectativas e realmente aí aproveitar esse momento desse aumento de salário de uma pessoa, né, dentro de um relacionamento, para ter harmonia e conquistar N outros objetivos compartilhados ou individuais. Então, vou chamar aqui o Lucas, ele está aqui com a gente, para a gente começar o programa de hoje. E se você já tem uma pergunta, poxa, olha, eu quero perguntar para o Lucas sobre isso, ou qualquer pergunta relacionada a finanças a dois, então a gente está aqui ao vivo no Facebook, eu vou acompanhar as interações agora também, e a gente vai aproveitar aqui no nosso bate-papo de hoje para responder a sua pergunta, que a gente sabe que finanças para o casal é super delicado, e o Lucas está aqui para responder todas essas perguntas para a gente. Lucas, seja bem-vindo, obrigada, viu? Obrigado. Vamos lá. E assim, o Lucas já está aqui com a gente faz mais de um ano, né, no check-up de carreira. No começo do ano passado ele falou de investimentos, mas a gente focou mais finanças num quesito individual. Exatamente. E ele tem outra empresa, né? Ele tem a LM Finanças Pessoais e trabalha com finanças para dois. E aí eu quero que hoje ele conte um pouquinho da história, por que ele e o Ricardo Fiorelli abriram a Finanças para Dois, como que está. Eles têm um newsletter muito legal que chama Minuto a Dois. Eu sempre recebo, leio com dicas incríveis, e aí eu quero que você também deixe o contato para todas as pessoas que estão nos assistindo receberem aí esse material exclusivo. Legal. Primeiro, obrigado pelo convite, né, para fazer parte aqui do quadro, né, de Suas Contas em Dia, e trazer esse nosso outro projeto, que é o Finanças para Dois. Então, aqui um abraço para o Ricardo também, não pôde estar com a gente. Ricardo é meu sócio. Bom, vamos lá. A Finanças para Dois surgiu de uma necessidade que eu enxerguei atendendo casais via LM também, e conversando com o Fiorelli. O Ricardo Fiorelli, ele estava para casar ano passado, e aí a gente percebeu que conversar sobre dinheiro é algo que num casal é muito complicado de ser feito, né? É algo que pode gerar algumas discussões, algumas brigas, alguns entendimentos. São pessoas que vêm de origens completamente diferentes e vão conversar e vão juntar as finanças, ou para um casamento, ou para morar junto, enfim. Ou para objetivos compartilhados, né? Objetivos compartilhados. Então a gente percebeu que essa conversa, essa união, podia gerar alguns conflitos, e costumava gerar alguns conflitos. Então a gente montou a Finanças para Dois para evitar que os casais que a gente atenda tenham esse tipo de conflito, que eles possam resolver as suas questões financeiras de uma forma muito mais saudável, equilibrada, eles possam construir coisas juntos, ter um equilíbrio interessante. Então a gente construiu a Finanças para Dois com esse objetivo, com essa missão de ajudar os casais que a gente atende com essas questões financeiras, que hoje em dia enfim, a gente acabou vendo algumas questões de separação e divórcio por conta disso, porque quando você não se entende com o teu parceiro financeiramente, brigas surgem, desentendimentos. Para evitar isso, a gente montou a Finanças para Dois. Legal. E, por exemplo, eu quero levar o meu parceiro
para, de repente, fazer uma sessão com vocês. Porque o que acontece? Às vezes, você está preparada para esse tipo de atendimento, mas o seu namorado, o seu esposo, ele não tá. E aí, o que eu faço? Assim, eu vou entrar em contato com vocês. Sim. E aí, qual que é o seu direcionamento para essa pessoa do relacionamento, para preparar o parceiro para esse tipo de atendimento, para esse tipo de trabalho? Legal. Bom, primeira coisa, né, entrar no nosso site, né, finançasparadores.com, mandar o seu contato pra gente, de repente um e-mail, o seu nome, um telefone pra gente poder te ligar. A gente tem uma newsletter, como a Marcela comentou, que é o Minuto A2. A gente manda semanalmente essa newsletter. É realmente para você e seu parceiro lerem essa newsletter, essa informação em 1 minuto. É um e-mail para você ler em 1 minuto, em conjunto ou de forma separada, mas já é um grande elemento para você e o seu parceiro ou sua parceira começarem a conversar sobre finanças e sobre questões de relacionamento. Então, se você, primeiro passo, não sabe como trazer o teu parceiro, se inscreve na nossa newsletter, Minuto A2, e começa a receber esse material. E divide com ele esse material, ou com ela. Mostra esse material para ele ou para ela também acompanharem com você. Porque já é um material muito rico, que a gente já compartilha semanalmente. Se você compartilhar com ele também, e ele gostar, ou ela gostar, é um elemento a mais para você falar, bom, agora vamos conversar com o Lucas e com o Ricardo, vamos fazer uma reunião com eles. E tem um ponto muito interessante, muito importante nesse processo, é que essa primeira reunião a gente não cobra. É isso que eu ia falar, é uma sessão sem compromisso. Uma sessão sem compromisso. Sem compromisso e com compromisso, né? Mas é uma sessão mais leve. Sim, é uma sessão que o casal ele vem, não gera nenhum tipo de vínculo posterior com a gente. Se a pessoa veio, gostou do trabalho, ela segue com a gente vai mandar uma proposta para ela, gostou, mas de repente não faz sentido nesse momento, não tem problema, a gente continua mandando para você o Minuto A2, ou veio para cá, para reunião, não gostou por algum motivo, não tem problema, não gera nenhum tipo de vínculo, nem custo posterior para o casal. Então o casal ele tem essa oportunidade de, além de conhecer o nosso trabalho através dos textos que a gente compartilha, ele também pode conhecer o nosso trabalho pessoalmente, entender, bom, será que esse trabalho faz sentido para mim? As nossas propostas elas são montadas de forma personalizada. Então o casal vem, a gente monta uma proposta financeira para ele, para ajudá-lo financeiramente, para ajudar as questões financeiras do casal, e de repente, poxa, fez sentido, a gente segue. E a gente sabe que essa reunião ela faz muito sentido para o cliente conhecer onde a gente atende, nos conhecer, porque uma coisa é você ver o vídeo no check-up, ou ver o vídeo no nosso canal do Facebook, na nossa página do Facebook, ou canal do YouTube, você vê a gente, mas pessoalmente é muito diferente. Sábado agora eu fiz uma reunião inicial que a gente chama de triagem com um casal, e o casal ele tinha visto uma live nossa com o Christian Barbosa. Ah, que legal, eles assistiram lá dos Estados Unidos, foi muito legal. Lá dos Estados Unidos eles viram a gente e a hora que conheceu falou assim, é muito diferente conhecer alguém. Eu vi no vídeo e tal, a gente achou legal, a gente gostou, mas é diferente conhecer, né, pessoalmente. Enfim, foi uma conversa muito bacana. E é a nossa política de atendimento. Fazer uma reunião, montar uma proposta, ver se faz sentido, flexibilizar pagamento, porque como a gente trabalha com pagamento, com finanças, a gente sabe que nem necessariamente o nosso cliente ele pode começar pagando aquele valor que a gente cobra, então a gente flexibiliza para caber no bolso, né, dos casais. A gente faz esse processo para, enfim, conseguir atender o máximo de pessoas possível, poder ajudar o máximo de pessoas possível. E, por exemplo, eu comecei a seguir o Finanças para Dois, eu já estou mais envolvida, quero, de repente, dar de presente esse processo para o meu namorado, noivo ou esposo, só que, num primeiro momento, só eu posso ir para a reunião? Pode. Tanto essa triagem como o trabalho em si, ele pode ser feito com um dos dois do casal. Isso pra gente é muito tranquilo, a gente pode começar o trabalho com um e depois o outro ser envolvido, ou fazer uma etapa em que só um vai entrar mesmo para as finanças do casal como um todo, e depois uma segunda etapa em que sejam os dois, etapa em que de repente um participa de uma reunião, outro participa de outra, porque tem questões individuais, as questões do casal, né? Eu ia te perguntar, por exemplo, vocês fazem trabalhos personalizados, por exemplo, eu tô com um casamento à vista, sim, e aí tem todos aqueles custos da festa, exato, tem os custos do apartamento, ou se você vai alugar, ou se você vai comprar.
E aí vocês cuidam de tudo isso? Sim, a gente tem uma proposta de trabalho que é para organizar as contas pré-casamento, né, antes da festa, antes desse marco do casamento do casal. Então a gente tem esse trabalho antes e o trabalho também depois, que são as finanças, aliás, durante, né, que seria de repente a mobília, alguma coisa nesse sentido de organizar a parte financeira para mobiliar uma casa, e depois lua de mel, gastos com lua de mel, sim. Gastos. Até porque, desculpa te cortar, Marcela, teve uma época em 2015 que eu achei assim, falo que foi uma pena, porque eu atendi em sequência assim, alguns casais que vieram com a mesma demanda. Eles tinham comprado um imóvel, financiaram esse imóvel e não se preocuparam, esqueceram que tinham gasto com mobília posteriormente, né, o organizar a casa, o arrumar a casa, de repente reforma. E aí, por não ter pensado nessa etapa, eles tinham financiamento cabendo no bolso, mas a mobília não. Então precisaram pegar alguns empréstimos, tem um empréstimo específico da Caixa que é para a parte de construção, de mobília. Pegaram esse empréstimo, mas não cabia no bolso. Então o endividamento deles não era nem o financiamento, mas era a soma do financiamento mais a mobília, mais era o pós-casamento. Era o pós-casamento. Então eles não pensaram muito nessa questão, não planejaram, e acabou vindo assim, uma sequência de muitos clientes com essa demanda. Então hoje é algo que eu me preocupo muito, sempre que a gente atende um casal, ou vai atender um casal que tá para casar e vai mobiliar uma casa, assim, minha preocupação então vamos fazer a conta primeiro, quanto que é para festa, quanto que é para comprar esse imóvel, ou de repente só para mobiliar, se não for comprar, se for alugar, então só para mobiliar, e depois finanças no pós-casamento, né? E eu tô aqui pensando várias etapas, né? Por exemplo, até viagens internacionais. Sim. Poxa, o casal ele quer fazer uma viagem internacional por ano. Sim. Que são metas. Exato. E que os dois precisam guardar dinheiro e enfim, se organizar para que isso aconteça, né? Tem uma questão, né, que de repente os dois podem guardar dinheiro, mas pode acontecer que um fique responsável por guardar o dinheiro e outro fique responsável por pagar as contas da casa. Então, cada casal tem uma dinâmica diferente. A gente sempre gosta de envolver os casais no processo, independente de quem vai ser responsável pelo quê. Então um vai ser responsável vai juntar todos os recursos que entrarem e vamos dividir depois nos objetivos e contas. Não, a gente cada um vai ter uma conta separada e transfere metade do seu salário para as contas da casa e para guardar o dinheiro. Enfim, cada casal tem uma dinâmica diferente. Mas às vezes o casal ele não sabe qual dinâmica é a melhor após o casamento. Sim. E eu ia falar assim, se você puder trazer alguns exemplos dos mais simples que te procuram até os mais complexos. Sim. Eu acho que assim, essa fase do casamento, viagens internacionais, mas e situações simples que os casais te procuram? Uma situação assim bem comum. O casal tem cada um tem uma conta, só que eles têm as contas da casa também. Então, às vezes a dificuldade é conseguir organizar eu vou chamar 3 entidades, né? As minhas contas, as contas do meu cônjuge, da minha companheira e as contas da casa. Então, hoje a dificuldade de fazer esses três, esse triângulo aqui, ele é bem comum, né? A gente tem conta separada, mas eu tenho que pagar as contas da casa sem esquecer de mim. A gente deu um exemplo numa live também no dia 31 de janeiro, na última quarta-feira de janeiro, acho que foi dia 31, que a gente teve um especialista que foi nosso mentor nessa área. Ele falou, olha, aliás, a gente falou sobre hoje, quando a certidão de casamento, ela legalmente anula a certidão de nascimento. Ou seja, é até uma analogia que quando você tem um casamento, né, você deixa de ser quem você era inicialmente quando você nasceu. Então teoricamente deixaria de existir essas pessoas para passar a existir o casal. E se você não toma cuidado, você deixa isso acontecer mesmo. Você passa a viver pelo casal, pelas contas do casal, dos filhos, ou o objetivo dos filhos, e esquece que tem indivíduos que têm necessidades e têm vontades e têm desejos, né? Sim. Exatamente. Então, muito bacana. Bom, então a gente deu uma ideia do que é finanças para dois.
país, né? Muito legal. E hoje, no programa especificamente, a gente vai falar então como organizar as finanças quando o casal recebe quando um cônjuge recebe um aumento de salário. E querendo ou não, dinheiro é uma situação muito delicada. Sim. Por quê? Eu acho que isso pode acontecer. Eu vou te fazer várias perguntas que já estão chegando aqui e eu acho muito importante. Por exemplo, quando a gente é um casal, às vezes eu, esposa, conto com o salário do meu marido. E aí, se ele recebe um aumento de salário, eu já conto ainda mais com aquela viagem de final de ano pro destino que a gente sonha, mediante ao aumento do salário dele. E aí? Assim, tem uma questão que quando o casal não está alinhado em relação aos objetivos, pode acontecer assim facilmente de cada um tem um objetivo com esse aumento e não falou para o outro, e aí ambos contam com o mesmo dinheiro para objetivos diferentes e que no final das contas não vai dar nem para um nem para outro. Tem uma questão, um exemplo assim muito claro, li num livro do Gustavo Cerbasi, até esse exemplo, em que o marido queria fazer uma surpresa para a esposa, não falou o que era, só que durante um ano inteiro tudo que eles combinavam era assim, a esposa, olha, queria viajar para tal lugar. Putz, não dá porque tem um objetivo muito legal que eu quero que vai ser no final do ano, mas ele não falava o que era. Em, sabe, fevereiro, quero viajar no carnaval, não dá porque tem um objetivo muito legal. Quero passar nossas bodas de casamento e fazer um jantar especial, não dá porque tem um objetivo muito legal. Chegou no final do ano, ele comprou um carro para a esposa. E talvez por ter passado por esse ano inteiro se privando de coisas sem saber o que era, sem saber se ela queria aquilo, machucou o relacionamento. Machucou, e ela não curtiu, ela não gostou desse carro. Ela falou, não queria, assim, o carro poderia trocar? Poderia, mas não era um objetivo principal. Eu preferia muito mais ter viajado, feito uma viagem internacional com esse dinheiro desse carro, do que ter esse carro novo. Então, para ele era uma coisa muito bacana, para ela não foi. E por conta da privação, dessa falta de diálogo, eles acabaram, enfim, é uma relação que acabou nesse exemplo, né, que ele dá, se perdendo em relação a objetivos em comum. Então cada um tem um objetivo e tal, cumpre, de repente se endivida, mas não parou de ter essa relação. Então o diálogo entre o casal, o que você quer, o que eu quero, o que a gente quer pro casal, né, para não perder essa individualidade. Fala, olha, eu queria ter um carro, tá, mas eu preferia que esse carro, ao invés de vir em um ano, viesse em 2. E aí a gente junta o dinheiro pro carro, a gente junta o dinheiro para uma viagem e faz os dois em 2 anos. Beleza? Né? Entendi. E aí, falando do aumento de salário, né, tem uma questão que também tem não só aumento de salário, mas quando um dos dois recebe 13º ou recebe bônus, que é muito comum na área bancária, você recebe 2 bônus por ano, em algumas empresas tem participação de lucros, bônus também. O casal, né, às vezes individualmente ou em conjunto, já conta com esse dinheiro, que vira 1 ou 2 vezes por ano, para muitas outras coisas, né? Então, por exemplo, você tem um bônus de R$5.000 que vai vir em março, em abril. Vamos dar um exemplo de março, mês que vem, né, que a gente está gravando agora em fevereiro, então mês que vem vai ter um bônus. Aí, desses 5.000. Aí um conta e fala assim, bom, eu queria fazer com esse dinheiro, queria pagar uma dívida que a gente tem. O outro, não, eu prefiro viajar. Só que eles não conversaram e os dois estão contando com 5.000 cada um, para 5.000 só, então eles estão contando com 10 para uma coisa que só tem 5 disponível. Exatamente. Então quando você não tem, assim, uma coisa que eu vou falar muito é diálogo, conversar, alinhar a expectativa, alinhar o objetivo, porque quando você não alinha, facilmente você usa o dinheiro, você acaba comprometendo o mesmo dinheiro para coisas diferentes. E hoje, por exemplo, Lucas, a gente sabe que a gente tá passando por uma crise financeira no país. E geralmente muitos casais, um está trabalhando e o outro está buscando recolocação. E ou de repente isso ainda também pode acontecer, um não trabalha. Tem aí outras questões, né, prioridades, e um só trabalha. E aí, como alinhar essa expectativa de salário mesmo, quando um só é o provedor da casa? Tá.
quando um só é o provedor da casa, você tem uma situação em que vamos chamar assim, a responsabilidade financeira recai sobre essa pessoa que hoje tem a renda. Tem uma questão assim que não deveria acontecer, mas nessa situação específica em que de repente a mulher provém a casa, o homem provém a casa e o cônjuge não trabalha. O que não deveria acontecer é quem não está gerando renda se sentir inferior a quem está gerando renda. Ou pressionar o que está gerando renda. Ou pressionar, assim, no sentido de tentar um aumento, de repente, tentar uma renda a mais. Mas deveria ter uma conversa assim, olha, eu não estou gerando renda, mas eu vou fazer outras, eu tenho outras responsabilidades, eu tenho uma questão de repente estudar, cuidar dos filhos, se tiver filhos, ou cuidar da casa, assim, de repente ter um equilíbrio de responsabilidades. Isso eu falo assim, em qualquer cenário, seja o homem trabalhando, seja a mulher trabalhando, né? O outro, né, a outra parte, fala assim, bom, então eu vou me dispor de outras formas para ajudar, e até mesmo se o recurso desse que trabalha não é suficiente, será que eu consigo gerar renda de uma outra forma? Será que eu consigo, de repente, vender algo que eu não estou usando para gerar um dinheiro? Ou mesmo conseguir fazer uma recolocação, né? Aqui a gente está falando muito, a gente está no check-up de carreira, então assim, falar muito sobre a recolocação, de repente buscar um profissional como você que faz esse trabalho. Nem que seja para, de repente, retornar ao mercado ganhando até muito menos do que ganhava quando de repente encerrou aquele seu momento no mercado corporativo. Exato. Mas para ter uma renda extra para ajudar o marido ou a esposa. Porque hoje, o que acontece? Finanças, dinheiro é uma questão que causa muita pressão dentro de um relacionamento. Uhum. Eu vejo que é um dos pilares, trabalho e finanças, para você realmente ter um equilíbrio emocional com o seu cônjuge. Então, o que a gente está falando hoje é muito importante, porque o que acontece? Quando eu trabalho recolocação profissional, essa questão salário, ela decide muito processos seletivos, por exemplo. E aí a outra pessoa, a que não tem fonte, ou que não está envolvida no processo. Que não está envolvida no processo. Ela pode estar trabalhando, né? Também. Sim. Mas, por exemplo, hoje aumento de salário é uma questão super delicada. Sim. E a gente sabe que aumento de salário é delicado, recolocação no mercado profissional, e às vezes a pessoa que não está trabalhando, ela não tem essa, como eu posso dizer, ela não tem essa pressão sobre ela. Só que aí a pessoa que gera renda para casa sente uma pressão 2 vezes em relação a esse quesito finanças. Sim. Eu acho que tem uma questão que, independente de quem... vamos dar um exemplo aqui. Uma mulher está participando de um processo seletivo e ela tem lá uma proposta de salário. E o marido dela, ele tá trabalhando também, de repente ganhando mais ou menos, que ela não importa muito, mas ele também trabalha hoje. Mas ela recebe uma proposta, de repente, de R$3.000 para fazer um trabalho. E ele acha insuficiente. Tem uma questão que, bom, ele não está envolvido no processo, né? Ele não está vendo o tipo de entrevistas que ela está participando. Ele sabe o que ela fala para ele, né, durante esse processo. Mas ele não está envolvido, ele não sabe como é que é o setor em que ela quer atuar, em que ela vai atuar. Se a proposta, ela for uma proposta que de repente seja melhor do que aquilo que ela tem, ou de repente, como hoje ela não tem nada... um recomeço, né? Recomeço, assim, de repente aceita e faz uma coisa que eu ouço muito a Marcela falar, que se torne mais desejável pelo mercado. Se capacite de uma forma em que, de repente, esses 3.000 hoje que você vai aceitar, ele possa ser um investimento, um dinheiro que você use para se tornar mais desejável, a sua empregabilidade ficar melhor, pessoas quererem te contratar, esses 3.000 se transformem num valor maior daqui a pouco tempo, mas você precisa iniciar de alguma forma, precisa
não sentir essa pressão que pode estar vindo da outra parte. Da outra parte. E outra coisa muito importante que eu também convivo na recolocação profissional é a gente reduzir padrão de vida. Sim. Então, e aí, quais são as dicas que você pode, de repente, passar para as pessoas que precisam reduzir padrão de vida por esse momento do país? E como encarar isso? Legal. A gente começou a falar aqui de aumento de salário, né, de disponibilidade, agora a gente vai para a ponta oposta, né, que é, bom, se eu de repente vou precisar, não estou trabalhando, eu preciso buscar uma recolocação, e essa recolocação vai me dar um salário menor do que eu recebia antes, ou conseguir uma iniciativa, abrir uma empresa e hoje recebo menos do que eu recebia antes, é muito importante não cometer o erro de manter o mesmo padrão do salário anterior ou da renda anterior. Porque se eu mantenho o mesmo padrão da renda anterior, com uma renda menor, eu vou consequentemente ficar endividado. Consequentemente, o dinheiro não vai ser suficiente, a conta não vai fechar, e se a conta não fechar, eu vou acabar me endividando, pegando empréstimos, vai virar uma bola de neve, e de repente esse dinheiro que eu poderia separar até mesmo uma parte para voltar a me capacitar para gerar uma renda maior no futuro, eu vou comprometer 100% ou 110%, 120% com contas e com dívidas. Ou às vezes para manter uma sustentação de uma realidade que você não tem mais. Que você não tem mais, exatamente. Então, assim, é muito delicado, mas eu falo assim, todas as letras, né? É um erro você não baixar o teu padrão de vida se a tua renda baixou. Porque a consequência posterior ela é 1000 vezes pior. Então, se abaixou, procura fazer o seguinte, um exercício prático. Identifica aquilo que é realmente necessário, aquilo que não pode ser cortado de forma alguma. E tem algumas coisas que assim, a gente costuma falar, olha, de repente o meu aluguel não pode baixar, minha conta de luz, a minha escola, tem algumas coisas que elas não baixam. Mas será que mesmo essas que a gente tomou como verdade absoluta que elas não baixam, elas não podem ser diminuídas de alguma forma? Trocar, você não precisa cortar, mas você pode trocar por um mais barato, trocar por um mais acessível, trocar quando você alugou esse imóvel, quando você comprou, qual que era a tua realidade? Será que hoje é sustentável manter essa realidade? Você não pode fazer um exercício diferente? Então, ter um exercício de autoconhecimento, de autoanálise, de entender, bom, o que hoje eu consigo mudar, abrir mão, sem perder qualidade de vida. Então, palavra-chave, não perder qualidade de vida. Se você abaixa alguns itens e se mantém feliz, é o que importa. Agora, o que é mais comum as pessoas cortarem? Lazer. E, cara, lazer é uma coisa que a gente precisa abstrair, precisa sair, se distrair, precisa fazer coisas que nos deixem bem, que nos deixem felizes. Então, assim, se eu corto primeiro o lazer, eu vou ter uma vida mais limitada financeiramente e com menos opções de diversão. Isso vai ficar louco em 2-3 meses. Então, não é exatamente por aí, mas, assim, de repente eu gasto R$1.000 com lazer por mês. Será que eu posso baixar para 700? Ou para 500? Ou para 500? Será que eu consigo baixar um pouco? Ao invés de sair 2 vezes no final de semana, eu saio uma. E no outro dia eu vejo Netflix, ou eu saio para andar num parque. Exatamente. Eu tenho uma alternativa mais barata, faço um piquenique num parque. Não sei se enfim, os telespectadores, né, os teleinternautas do check-up, se eles já tiveram a chance de fazer um piquenique, mas hoje você tem assim formas muito baratas de você fazer um piquenique num parque. Você não gasta de repente nem com R$50 para comer bem, um doce legal, estender aquela toalhinha quadriculada no chão do parque. Assim, você tem uma alternativa muito bacana de ir em contato com a natureza. Você não precisa diminuir, você não precisa cortar, mas diminui um pouco, adapta a uma nova realidade. E é uma inovação que vários casais ou famílias devem fazer quando passa por esse momento, né? Sim. E como recolocação profissional entra diretamente em impacto financeiro, eu, querendo ou não, sei que é um quesito delicado e que quando envolve, então, mais de uma pessoa,
aí fica duplamente delicado ao dobro, né? Ou ao cubo. Ou ao cubo, né? Porque o que acontece? Quando você define suas finanças para os seus objetivos individuais é uma coisa. Agora, quando tem outra pessoa envolvida, aí tem aquela questão de... E o casal tem questão de ego, sim, questão de conflito, questão de cultura, né? Cada um veio com um valor cultural da sua família. Olha, vamos falar assim, um pouco... Eu vou generalizar um pouco mais o Brasil. O Brasil tem uma cultura mais paternalista, né? Então, ou seja, normalmente, quem é o responsável por prover a casa? O homem. Mas isso culturalmente, tá? Não digo nem nas realidades atuais, mas inicialmente o homem deveria ser o responsável por prover a casa. Se por algum motivo o homem não consegue, pode gerar uma pressão interna, nem uma pressão externa, mas pode gerar uma pressão externa também. Mas uma pressão interna boa, eu sou incapaz de gerenciar, de dar o sustento da minha família. A esposa ou a namorada, a noiva, pode gerar mesmo tipo de pressão. Olha, você não está conseguindo gerenciar, eu vou ter que atuar também e voltar a trabalhar, ou trabalhar, tentar ganhar um pouco mais. Então, isso pode gerar um conflito por uma questão cultural que é uma questão antiga, ultrapassada. Hoje, não sei, assim, o número de pessoas que você já recolocou, ou o perfil. Mas não acho que você só recoloque homens. Você não, sim, mulheres, então, assim, claro. O mercado hoje está muito dividido. Homens e mulheres trabalham e hoje o casal gera renda. Poucos casais ainda possuem essa mentalidade que um só trabalha. Sim. Até porque, de repente, é insuficiente. Isso que eu ia falar. E hoje a renda ela não é garantida. É outra coisa que a gente trabalha em recolocação profissional e que aquela falsa segurança que o marido deve prover à esposa ou vice-versa em qualquer tipo de união não existe mais. E aí por isso que a questão finanças ela fica muito mais forte quando a gente mistura esse assunto, né? Trabalho, vagas, oportunidades e relacionamento a dois. Sim. A Érica comentou aqui na nossa live opções, né, de gastar menos. Eu queria saber sua opinião. Então, assim, sites e apps de cupom são ótimos para quem quer comer bem e gastar menos. Legal, Érica. Bom, um abraço para a Érica. Érica trabalha aqui com a Mar já tem uns 2 anos já? Um ano. Legal. Érica, bom, esses aplicativos de cupom de desconto eles são ótimos. Sites de compra coletiva também são muito bons para você continuar saindo e economizar. Tem cupons de desconto para aplicativo de transporte, sabe? Tipo Uber, Cabify, 99, tem muito cupom também para você economizar no seu transporte. Tem mesmo as alternativas de você realmente olhar e fazer uma pesquisa de mercado. Tem sites que fazem essa comparação para você nos mercados. Tem alguns que até entregam produtos na tua casa, né? Tem o Home Refill que faz isso. Tem dia de cinema que Segunda-feira, normalmente, segunda-feira a gente está gravando dia 26 de fevereiro. Segunda-feira normalmente é um dia mais barato de assistir cinema, de ir ao cinema, até mesmo do que a quarta-feira. Quarta-feira é onde tem um dia com um pouco mais de desconto, mas tem alguns cinemas que de segunda-feira fazem promoções ótimas, né? Tem um que eu vi ontem que agora pro Oscar vai ter sessões especiais a R$7 de final de semana. No final de semana que antecede o Oscar, que agora é esse que está chegando, comecinho de março. Então, assim, tem alternativas muito interessantes. Que antigamente nós não tínhamos, né? Sim, era mais difícil ter, mas tem um cuidado só que eu quero chamar para esses sites de compra coletiva e também para esses cupons de desconto que a Érica comentou. Só vale a pena você usar esse cupom ou comprar um cupom se você já tinha intenção de ir naquele lugar. Ou se você tinha intenção de sair, gastar um tanto e viu que aquele lugar se enquadra naquilo que você pretendia gastar. Por quê? O site de compra coletiva, isso aconteceu muito no começo. Você às vezes se empolga e fala, nossa, olha como tá barato esse restaurante, tá barato esse paintball, tá barato. E aí você compra 10. Aí você compra e de repente você não tinha intenção de gastar aquele dinheiro, não tinha intenção de ir, e você acaba gastando dinheiro que você não queria, ou
pior, acaba não usando o cupom e gasta o dinheiro e perde esse dinheiro que você comprou. Isso já aconteceu comigo ano passado. Sim. Um boliche. Eu paguei R$70 no cartão de crédito e não fui. E não fomos. Não fomos. Exatamente. Então, gente, Então, assim, e foi minha impulsão, porque eu comprei sim. Porque era um dia o específico, jantar, era sexta-feira. era só de sexta-feira. E acabou não dando, né? E eu não me atentei, na verdade, às regras. E aí ficou bem complicado. E eu comprei por compulsão, tá vendo? Compulsão é um outro assunto que a gente pode trazer num quadro, né? E tem então assim, só toma cuidado antes de comprar pra pensar assim, bom, esse boliche, por exemplo, no nosso caso, esse boliche, a gente tá a fim de ir? Tá. Eu só posso ir de sexta-feira? Não, posso ir de segunda a sexta. Então, de repente, comprar de sexta, tinha lá uma regrinha que só os 10 primeiros que usarem naquela noite poderiam, aliás, os 10 primeiros que fossem usando o cupom, poderiam usar o cupom naquela boliche. Noite, Então, assim, de repente, sexta-feira é um dia concorrido pra caramba, tem que ser de segunda a quinta, né? Então, ou um domingo, que o pessoal pode ir um pouco menos. É pensar nessa questão, você compraria aquele item num dia normal, era um lazer que você pretendia fazer? Então compra. Agora, não você vai gastar um dinheiro que você de repente não ia dispor. Porque a gente pensar, tá super barato, nossa, no cartão de crédito eu já vou comprar. Sim. E aí é o lazer do meu mês todo, mas aí não é bem assim. Exato, né? Exato. Então é pensar antes de comprar se você realmente queria fazer aquela compra ou se é porque tá barato. Se é porque tá barato e você viu que realmente dá para fazer, beleza, você substitui um outro lazer que você ia fazer por aquele que você comprou. Então no caso do boliche, então não vou sair para jantar, eu vou ao boliche, beleza. Ou se eu for sair para jantar vai ser um lugar mais barato porque eu já gastei o boliche. Então adapta o lazer. Não deixa de fazer, mas adapta algumas coisas, né? Legal. Você tem alguma ideia de como conversar com o seu cônjuge, iniciar esse relacionamento financeiro com o seu cônjuge a partir do momento que você tem qualquer tipo de relação com ele? Olha, é muito legal que assim, atendi um casal sábado agora, que eu comentei agora há pouco até sobre, enfim, dei um exemplo agora há pouco desse atendimento, e esse casal, ele tem um diálogo, ele conversa muito, ele tem um dia específico da semana, que é domingo, que eles conversam sobre tudo que eles pretendem fazer, desde objetivos financeiros até objetivos não financeiros. E para eles o domingo funciona muito bem porque ela trabalha em horário comercial e ele trabalha no horário que é da tarde até o período da noite, quase virando a madrugada. Então, durante a semana, a agenda deles ela tem pouquíssima sincronicidade. Exato, ela é pouco, enfim, a palavra que você usou agora. Então, assim, eles não se encontram muito, a não ser às vezes dormindo. Aí é difícil, né? Ou de repente se ele vai almoçar com ela, enfim, mas eles não têm tempo juntos. Então assim, final de semana para eles é muito bom para conversar. Então eles usam domingo para ter essas conversas. E é onde eles fazem assim, falam sobre tudo, falam sobre questões financeiras, sobre carreira, sobre intenção de casar. Eles hoje namoram, eles pretendem casar, enfim. Então eles têm uma conversa muito interessante. Eu gosto de usar esse exemplo depois que eu conversei com eles, porque para mim faz muito sentido você ter um tipo de diálogo, fixo por semana. Então pegar um dia em que a gente vai conversar, eu recomendo assim, para quem gosta de beber um pouquinho, a gente até desse exemplo aqui no programa, bebe uma tacinha de vinho e vai conversar sobre a vida, sobre o que vocês pretendem, porque a conversa fica mais solta, fica mais alegre. Não precisa obviamente partir pro álcool, mas assim, se de repente vocês não sabem por onde começar, estão um pouco mais travados, bebe uma tacinha de vinho, uma cerveja e vai conversar sobre objetivos. E pode ser em casa, não precisa nem sair pra isso, né? Ou pode ser no parque também. Pode ser no parque, tem problema. Nesse piquenique, enfim. Mas converse um pouco, o que você pretende, o que eu espero. Eu costumo falar assim, o que você, o que eu e o que você, o que a gente quer ser, o que a gente quer fazer, o que a gente quer ter. Então assim, se você define o que você quer ser, fazer e ter nos próximos anos, você define, a outra pessoa define, essa conversa começa a ter um pouco mais de rumo, né? Olha, eu quero chegar aqui, beleza, o que a gente pode fazer para os dois chegarem aqui, mas também tem o objetivo do casal mais para frente, ou ao mesmo tempo. A gente dá para construir
os 3 objetivos, dá para construir quantos objetivos com que a gente tem hoje. Então, iniciar um diálogo por afinidades e objetivos, mas primeiro, se conhecer, entender o que você quer. Porque uma coisa que acaba acontecendo muito com casais, como a gente acabou de falar, o casal esquece de si, e quando tem filhos, esse esquecimento ele fica maior ainda. Então assim, eu faço pelo meu filho, faço pela minha filha, faço por alguém que depende de mim. Só que aí o casal se enrola. Sim. Porque aí os dois fazem pelo filho e nenhum dos dois podem, às vezes, né? Não, nenhum dos dois faz por si mesmo, pelo casal, né? Tem a live que a gente abriu no dia 31 de janeiro com o Fabiano Calil. Ele fala exatamente, dá um exemplo muito bacana que eu não vou saber reproduzir, assim, de quando o casal vai sair. A primeira vez vai deixar o filho ou a filha com alguém. E é uma choradeira das duas partes, enfim, mas principalmente da criança, uma choradeira. E tem muito casal que volta, putz, eu tô arrependido, assim, vou lá e não vou deixar meu filho chorando, minha filha chorando. Ele fala assim, a criança, qual que é o exemplo que a criança tem? Vamos supor no caso do homem, olha, um dia eu quero ser que nem meus pais, sair para fazer alguma coisa, mas quando volta, fala assim, nossa, meus pais não tem, inconscientemente, claro, meus pais não têm estrutura para pegar e sair os dois e me deixar aqui sozinho. Porque quando os pais saem e deixam a criança chorando, esse choro vai durar 5, 10 minutos no máximo, e depois a criança vai esquecer, vai se distrair com o que ela tiver por lá, mas o exemplo que fica para ela um dia eu quero ser que nem meu pai e levar uma mulher para sair, ou se fosse a menina, uma vez eu quero ser que nem minha mãe e sair, depois levar ou ter as coisas sair, dela, né? ter as minhas coisas. Tem um filho, mas... É um exemplo, eu quero ser igual a ele porque ele pegou e saiu e fez aquilo que ele achou que tinha que fazer, né? Foi se distrair, foi cuidar do casal. Porque antes até de cuidar do filho, tem que cuidar do casal e cuidar da individualidade. Exatamente. Porque não, independente de aquela história, né, que a gente cria filho para o mundo, um dia os filhos saem de casa, independente disso, se você não olha para você, quando o filho sai de casa, você vai ter do seu lado uma pessoa estranha, que você faz 18 anos que você não conversa com ela sobre o que ela quer e sobre o que ela deseja. Você vai conversar sobre o filho, o assunto vai continuar sendo o filho, né? Ou pior, ou vai ser um estranho, você não sabe o que fazer com esse estranho do teu lado, vocês podem brigar ou até mesmo se separar. Eu já vi muito isso acontecer, divórcio pós filhos saírem de casa porque não teve esse cuidado anterior. Viveu aquele tempo só pelos filhos. Exato. Entendi. Nossa, hoje nossa conversa foi assim, rendeu. E aí, então assim, espero que vocês tenham gostado desse papo. E você comentou de vários vídeos que já estão postados. Eles estão no Facebook? Estão no Facebook da Finanças para Dois, que é facebook.com/Financas para Dois. A gente tem nosso site, né, finançaspara2.com, e qualquer contato que vocês quiserem fazer pode ser pelo contato@financaspara2.com ou pelo um dos meus celulares, que pode ser o WhatsApp 982343434. Mas esses vídeos eu vou postar aqui nos comentários da live, principalmente o da live com o Fabiano e o do Christian. E do Christian Barbosa, que foi muito legal. Que eu citei, sim, e aí vocês podem assistir. Tem um conteúdo bem interessante lá já produzido. Muito bom. E além do Lucas Seu, planejador financeiro do Checkup, ele vai estar com a gente na próxima quinta-feira, fazendo um workshop super especial, que foi o que eu comentei com vocês. Eu quero que ele fale um pouquinho do workshop, o que ele está planejando aí para as pessoas que estiverem na feira. Legal. Então, vamos lá. Vamos lá, o workshop vai ser Planejando Suas Finanças e Saindo das Dívidas. Eu vou falar sobre formas de você organizar suas contas e para poder pagar dívidas, pagar contas que estejam em atraso ou compromissos que não tenha sido possível cumprir, né? Então, como organizar as contas tendo objetivos em mente, mas principalmente para você quitar algo que esteja em atraso,
algo que você não conseguiu pagar, algo que você tenha de empréstimo e que, mesmo que você esteja pagando as parcelas, você acha que é pesado. Então vai ser um workshop voltado para finanças e dívidas, organização de contas e saída de dívidas. E quitação de dívidas, legal. Porque na primeira feira o Lucas ele palestrou, e aí é um movimento diferente você ministrar uma palestra e ministrar um workshop. A ideia é que você fique mais próximo do palestrante no workshop, para você poder responder suas dúvidas assim com mais clareza, com mais objetivos, com mais exemplos objetivos na prática. Então por isso que dessa vez a gente fez essa dinâmica para quem realmente, poxa, eu quero saber mais sobre esse assunto, ouvir a palestra, eu quero realmente agora sair das minhas dívidas e me organizar melhor, então eu vou chegar mais próximo de um planejador financeiro. A palestra ela foi o tema organizando as finanças para buscar uma recolocação. Exatamente. E eu sei que em breve ela vai estar disponível tanto no canal da LM como no canal aqui do Checkup, né? Ele vai estar disponível para venda, né? A gente vai disponibilizar para as pessoas assistirem. O workshop não vai ser filmado, então quem quiser organizar as finanças e sair das dívidas precisa ir até a segunda-feira de empregos e oportunidades, que vai acontecer quinta-feira agora. Quinta-feira agora na Universidade de Brasil, em Guarulhos, ao lado do Shopping Internacional, das 14 às 22 horas. O workshop vai ser às 20 horas. O seu workshop é às 20 horas, se eu não me engano. 20 horas ou 19h50, alguma coisa assim. O seu é o último. O do Lucas é o último. A gente começa os workshops com a Cris Correia, sobre etiqueta profissional. O segundo, a Fabiola, entrando com processo seletivo. Eu entro depois com recolocação profissional. E o Lucas encerra o ciclo de workshops às 20 horas. Um pouquinho antes da gente encerrar a última palestra. Então, a primeira palestra a gente começa às 1h30, 2 horas começando o evento. E a gente tem a última palestra do dia encerrando às 20, com esses expositores para você visitar, conversar, fazer networking, trocar cartão. E aí com todas essas disponibilidades, aí uma feira é até mais versátil para você conseguir mais contatos e mais possibilidades. E para quem busca a recolocação, é uma oportunidade de você se capacitar gastando R$20, né, talvez mais o transporte, alguma coisa que você vai comer, sei lá, não vai gastar mais do que R$50, que você vai ter a oportunidade de ver assuntos diversos. Então, exatamente. Você consegue, por um valor irrisório, pequeno, você consegue acesso a profissionais que, se você fosse pagar individualmente, cada palestra sairia pelo menos 50 ou mais. Então é um evento que reúne bastante gente boa, né? Eu pude participar do primeiro, eu estou nesse segundo também, e eu sei que vale bastante a pena. Quem foi aprovou muito, o retorno foi muito bom, eu tive acesso a esse retorno, vale bastante a pena. Na verdade a gente está falando de finanças. O objetivo da feira é levar esse conteúdo de um grupo seleto de profissionais que, claro, são avaliados por mim, né? Eu, querendo ou não, idealizando a feira, a gente conta aí com profissionais que estão abertos a ajudar as pessoas por um custo acessível. E pra gente fazer negócio juntos. É negócio, é oportunidade, um indica o outro, é essa prática do networking. E eu tive esse contato pós-feira, né? Então foi muito legal. Então eu, assim, de coração espero todos vocês lá com a gente, vai ser muito legal. A energia da primeira feira já foi 10, a gente hoje tem 30 profissionais trabalhando na feira em conjunto para fazê-la acontecer. Então deixo aqui um convite para vocês participarem com a gente. O pessoal aqui tem bastante gente assistindo aqui a live. Muitos amigos, parceiros de trabalho, meu e do Lucas aqui com a gente. Então é um super prazer começar a segunda-feira com vocês. Lucas, agora eu vou deixar você se despedir para passar os agradecimentos finais. Legal.
Bom, queria agradecer, né, novamente pelo convite para a gente trazer aqui a Finanças para Dois e não só a LM, né, nesse quadro. Agradecer ao Fiorelli, né, o meu sócio, também pela interação. Eu sei que ele deve ter compartilhado aqui a live, eu não acompanhei, mas ele deve ter feito um compartilhamento aí e acompanhado aqui com a gente, também na ajuda do desenvolvimento dos materiais. E agradecimento a todo mundo que assistiu, que está com a gente até agora, e ao que vai assistir mais pra frente. E quiser entrar em contato, já passei também meus contatos, mas basicamente site finançasparadois.com ou lmfinançaspessoais.com.br. Ambas as empresas têm página no Facebook, é facebook.com/, o nome da empresa. E, enfim, fico à disposição. O Lucas está com a gente todo mês aqui no Check-up de Carreira. Ele tem o quadro Suas Contas em Dia e também está com a gente em todos os eventos do Check-up de Carreira, porque finanças é um assunto que não pode faltar dentro de recolocação profissional, mercado de trabalho, e é um check-up de carreira. Quando a gente faz o check-up da nossa vida profissional, a gente sempre tem que pensar nas nossas contas. Isso aí. Então tá bom. Lucas, obrigada mais uma vez. E eu quero fazer os agradecimentos. Então quero agradecer aí esse time de 30 pessoas que estão com a gente. O Reinaldinho tá aqui, da produção também, do Check-up de Carreira. Ele vai estar com a gente, filmando e fotografando o próximo evento. Ele está tornando aí o nosso programa cada vez mais profissional. Eu espero que vocês gostem dessa nova fase do check-up, imagem, comunicação visual. É muito importante. A gente também pensa evoluir profissionalmente com o projeto Check-up de Carreira para levar, né, na verdade, trazer e levar a evolução para vocês que nos assistem. Então, um beijo, pessoal. Muito, muito obrigado para Samara, da Cocriar Modas e Acessórios. Hoje eu já estou aqui com um look da Cocriar. E na feira também vou estar vestida por ela. Então, gente, obrigada. E na quinta-feira tem muito, mas tem muito trabalho. A gente vai abrir uma live ao vivo às 2h da tarde lá da feira para você acompanhar esse super evento. Obrigada, pessoal, e até a semana que vem.